tardinha, o prédio se aninha no seu coração. Venha juntar-se a nós, soltar sua voz, uma bela oração. Cante com brilho, o doce estribilho de nossa canção. Acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes caindo em cascata, anunciando a presença de Deus. No domingo à tardinha, o plano maior se avizinha. O encontro então acontece, os dois planos vão se juntando, a fronteira fenece, irmãos dos dois lados, no amor irmanados, cantando, orando e vibrando. Na hora da prece, acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes caindo em cascata, anunciando a presença de Deus. Esqueça a tristeza, o cansaço, a dureza da vida. Venha no ar do seu canto, uma estrofe ao irmão que mais sofre na escola da vida. Acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes caindo em cascata, anunciando a presença de Deus. Anunciando a presença de Deus. Boa noite, meus irmãos, caras irmãs. Estamos iniciando mais um momento da hora da prece, mais um momento em que continuamos conectados, mesmo à distância, mas que os nossos pensamentos entrelaçam e conseguimos nos auxiliar, ajudar os nossos irmãos necessitados, nossos irmãos desencarnados, tudo através desse nosso mesmo vibrar. E assim, para iniciar o nosso momento de hoje, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Pai de infinita bondade, agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, mais um domingo em Teu nome, aprendendo, compreendendo um pouco mais dos Teus ensinamentos, compreendendo um pouco mais do caminho a seguir, do caminho da evolução, do caminho do amor, do caminho da caridade. Mestre amado Jesus, ilumine e ampara a todos os nossos irmãos que tanto necessitam, sejam encarnados e desencarnados, que fazem parte conosco neste momento e aqui são trazidos para juntamente aprendermos sobre os Teus ensinamentos. Mestre amado Jesus, ampara a cada irmão que aqui esteja, a cada familiar,
a cada situação difícil que estamos passando, possamos ser amparados pela equipe benfazeja, pela equipe espiritual. E assim te pedimos a permissão para iniciar mais um momento da hora da prece. Que assim seja. Meus irmãos, hoje a nossa mensagem inicial vai ser uma mensagem do livro Alvorada Cristã, de Nélio Lúcio, psicografada por nosso irmão Chico Xavier. E o título da mensagem é Na Direção do Bem. O Senhor tudo criou na direção do bem. Todas as criaturas, por isto, são chamadas a produzir proveitosamente. A erva tenra sustenta os animais. A fonte oculta socorre o inseto humilde. A árvore é a abençoada companheira dos homens. A flor produzirá fruto. O fruto dar-nos-á a mesa farta. O rio distribui as águas. A chuva lava o céu e sacia a terra sedenta. A pedra faz o alicerce de nossa casa. A boa palavra revela o bom caminho. Como desconhecer os santos propósitos da vida se a natureza que a sustenta reflete os sábios desígnios da providência? Grande escola para o nosso espírito. A Terra é um livro gigantesco em que podemos ler a mensagem de amor universal que o Pai Celeste nos envia. Desde a gota de orvalho que alimenta o cacto espinhoso, a luz do sol que brilha no alto para todos os seres, podemos sentir o apelo da infinita sabedoria ao serviço de cooperação na felicidade, na paz e na alegria dos semelhantes. Todo homem e toda mulher nascem no mundo para tarefas santificantes, segundo a lei divina. Com alegria, o bom administrador governa os interesses do povo. Com alegria, o bom lavrador ara o solo e protege a sementeira. O homem que semeia no chão, garantindo a subsistência das criaturas, é irmão daquele que dirige o pensamento das nações para o conhecimento divino. A mulher que recebe homenagens pelas suas virtudes públicas é irmã daquela que na intimidade do lar se sacrifica pela criancinha doente. Deus conhece as pessoas pelo que produzem, assim como nós conhecemos as árvores pelos frutos que nos estendem. Em razão disto, os homens bons são amados e respeitados. A presença deles atrai o carinho e a veneração dos semelhantes. Os maus, todavia, são portadores de ações e palavras indesejáveis e toda a gente lhes evita o convívio, tanto quanto nos afastamos das plantas espinhosas e ingratas. O homem bom compreende que a vida lhe pede a bênção do serviço e levanta-se cada manhã pensando que belo dia para trabalhar. O mau, porém, ergue-se de mau humor, não sabe sorrir para os que o cercam e costuma reclamar. Dia terrível, que destino cruel, detesta o trabalho e a vida. Um homem, qual esse, precisa de auxílio dos homens bons, porque em não se dedicando ao serviço digno, será realmente muito infeliz. Então, essa bela mensagem na direção do bem nos mostra o caminho que devemos seguir. E nos traz a esperança e nos mostra também que tudo ao nosso redor caminha para o bem, caminha para o equilíbrio. As águas do rio, a flor que produzirá frutos, a fonte oculta do inseto humilde. Então, tudo é harmônico, tudo caminha para o bem. E muitas vezes na vida a gente acha que tudo está dando errado, que tudo está errado, que nada vai dar certo na nossa vida. E aí ele traz esse exemplo do homem mau, né, que tudo reclama, que reclama ao acordar. Então que possamos seguir na direção do bem como esse homem bom, fazendo com amor todas as nossas atividades e agradecendo todos os dias por acordar, por estarmos encarnados mais um dia, por mais uma oportunidade.
que possamos desempenhar sempre com amor, que possamos sempre seguir na direção do bem, assim como caminha o rio para o mar. E saibamos que somos seres criados por Deus. Sendo criados por Deus, temos que caminhar para a evolução. E caminharemos. Independente, cada um escolherá o caminho, o mais curto, o mais longo. Mas que possamos escolher esse caminho mais curto, que é o caminho, que é a direção do bem. Que a tua paz esteja conosco. Uma excelente noite a todos. Às vezes fico a pensar em você. Você me faz sentir no peito a paz. Tua voz tão doce nunca ouvi, mas eu sinto tua palavra ecoar em meu peito. Quando andavas pelo mundo afora, tu semeaste a semente do amor. Eras flor jardineiro do coração, plantaste em mim uma flor. Flor divina, celeste luz de amor, que bem tão belo tu deste pra mim, bem que exala o perfume da paz e fortalece o meu ser. Às vezes sinto a tristeza em meu peito, meu coração fica apertado de dor. A ti recordo, celeste Senhor, em ti encontro consolo. O tempo passa tão depressa na vida, eu quero logo te encontrar. Para que tu me avares em teus braços e me leve contigo. Se um irmão me dá força, esse irmão, e num sorriso alegre eu digo: é Jesus, é Jesus, é Jesus. Olá, que todos sejam bem-vindos ao encontro da Hora da Prece. Hoje comigo aqui o estudo do Evangelho, que se encontra no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. No item 4, Jesus na casa de Zaqueu. Que possamos, juntos aprender um pouco mais sobre a vida, com essas orientações que o Evangelho do terceiro milênio traz para nós. Jesus na casa de Zaqueu. E tendo Jesus entrado em Jericó, atravessou a cidade. Havia lá um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e bastante rico.
E querendo encontrar Jesus para conhecê-lo, não o podia devido à multidão, porque era de estatura baixa. Foi por isso que correu adiante e subiu numa grande árvore para vê-lo, pois ele devia passar por lá. E tendo Jesus chegado a esse lugar, levantou os olhos para o alto e, tendo visto, disse-lhe: Zaqueu, descei depressa, pois preciso ficar hoje em vossa casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu com alegria. Todos viram isso e disseram, murmurando: Ele foi hospedar-se na casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade de meus bens aos pobres, e se fiz o mal a quem quer que seja, pago-lhe 4 vezes mais. Sobre o que Jesus lhe disse: Esta casa recebeu hoje a salvação, pois este também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Isso está em Lucas 19, 1 a 10. Para que possamos começar aqui a nossa conversa sobre esse assunto, vamos entender um pouquinho mais o que é o publicano, né? O publicano que hoje refere-se aqui a Zaqueu. O publicano, na época de Jesus, era o cobrador das taxas públicas, em seguida conhecido como cobrador de impostos. E uma das grandes dificuldades, das grandes irritações dos judeus da época, que já sofriam com a dominação romana, em seu espaço, era a cobrança dos impostos. E é uma irritação mais ainda daqueles que eram encarregados desses serviços, que era o caso de Zaqueu. Então, essas pessoas eram tratadas com muita irritação e com muito desprezo e com todo tipo de preconceito. Para que a gente possa ter uma ideia sobre isso, porque nós podemos imaginar aqueles seres que estão à nossa volta hoje, que têm alguma função pública, que seja de cobranças, que sejam de liderança, e nós instigamos dentro de nós a nossa revolta, a nossa indiferença, a nossa raiva. Aí vamos imaginar se Jesus chegasse aqui hoje e fosse se encontrar na casa dessas pessoas que temos esses sentimentos ruins. O que pensaríamos? Será que, como os judeus da época, apontaríamos os dedos para Jesus e diríamos: olha, ele foi se sentar na casa de uma pessoa de má vida, uma pessoa que é assim, que é assim, que é assim? Será que não pensaríamos assim também? Será que isso não está fazendo nós crescer em nós o que temos de pior? Vale a reflexão. Por que isso? É bom entendermos que quando Jesus veio aqui com a sua missão de ensinar através de exemplos e palavras, ele não só veio para os miseráveis, ele veio também para aqueles que tinham algum tipo de bonança, para quem prefere falar riqueza. Ou seja, Jesus veio para todos que precisavam, e não era só os miseráveis que precisavam. Como hoje, não é só os miseráveis que precisam, os mais pobres, são os ricos também. Às vezes até bem mais. Porque a doutrina espírita esclarece que a riqueza, que deveria ser um grande facilitador para que pudéssemos conquistar uma evolução espiritual mais depressa, na verdade ela é um grande dificultador devido à nossa
né, a nossa ignorância, a nossa imperfeição. Né? O cara pega o dinheiro, o cara pega suas riquezas e esquece não quer saber das questões espirituais, das questões realmente da verdadeira vida, porque acha que o dinheiro pode tudo, além, né, de potencializar a satisfação de todas as suas paixões. Então, são também necessitados. E com certeza Jesus estaria aí presente para quem quiser. Estaria não, está. Mas se tivesse encarnado, estaria próximo desses necessitados que abrissem as portas, que estivessem de braços abertos, que foi o caso de Zaqueu. Porque Zaqueu, apesar de ter esse cargo público e ser muito rico, a sua consciência o cobrava. É como diz a explicação do Evangelho, a sua consciência o cobrava. Então, devido à ignorância da época, a um comportamento como hoje, né, que acontece hoje, de ainda idolatrar, cultuar o Deus Mamon, o Deus do dinheiro, né? Ele tinha conflitos íntimos, não entendia. Então, sabedor da mensagem do Cristo, de como ele fazia, né? O que ele fazia, então ele se sentiu com vontade, com curiosidade de conversar com aquele ser que o tocava com as suas explanações, e foi procurá-lo, mesmo de forma tímida, subindo na árvore para vê-lo passar. E Jesus foi lá na sua casa e mostrou para ele o que deveria ser feito. E ele, já que era cobrado com a sua consciência, apesar dos seus conflitos, aceitou o mestre. E naquela parte que ele diz, aqui esta casa encontrou a salvação. Vamos entender a salvação como que ela encontrou o esclarecimento, o caminho para livrar-se das complicações, dos conflitos e seguir de mãos dadas com as verdadeiras tarefas da caridade. Então é isso. Precisamos entender Zaqueu, um funcionário, cobrador de impostos, que sofria todo tipo de desprezo, e que Jesus, como estendeu sua mão, como estenderia para qualquer outro. Então, todos aqueles à nossa volta que temos algum tipo de apontamento a fazer, porque achamos que é uma pessoa de má vida, que possamos tomar mais cuidado, porque esse apontamento pode ser um culto ao que eu tenho de inferior, né? Fortalecer o que eu tenho de inferior, tá? Além de se distanciar da mensagem do Cristo, que é ajudar os necessitados. Não só necessitados dos bens materiais, necessitados de esclarecimento, né? De entender a vida como ela realmente é. E se não podemos nos aproximar de alguns necessitados, que a nossa vibração possa ser a melhor possível. Então é isso. Jesus vem, através dessa mensagem de hoje, a doutrina espírita vem com essa pérola de hoje nos trazer a informação que Jesus não condena a riqueza, apenas o que fazemos dela. Então cabe a nós, seres esclarecidos, que abraçou a mensagem que a doutrina espírita traz, sermos mais, nos elevarmos acima desses comportamentos ainda mesquinhos que estão dentro de nós, em achar que o que pensamos diante das tarefas das outras pessoas é o que é certo. Então, a palavra é ser inteligente para viver. A palavra é cuidado. A liberdade que temos para pensar e agir, ela nos cobra. E essa cobrança vem através de mundos como esse, mundos imperfeitos. A cobrança vem através dos infortúnios,
porque tudo que pensamos e fazemos sofre uma consequência. A paz, a vida melhor, a mão de Jesus ao nosso lado, que tanto desejamos e queremos, depende único e exclusivamente do que pensamos e fazemos do próximo. Ou seja, a responsabilidade é nossa. O Mestre Jesus, através desse Evangelho, nos deixa muito claro do que precisamos fazer, o caminho para nos aproximarmos da sua mensagem, do seu amor. Que assim seja e que possamos ser mais.
Olá, queridos irmãos, que a paz do Cristo esteja em nossos corações, hoje e sempre. No Livro dos Espíritos, abordaremos as questões 619 a 628, que tratam do conhecimento das leis naturais. Já na questão 619, Kardec indaga aos espíritos superiores se Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem estas leis. E temos como resposta que sim, todos nós temos os meios de conhecê-las, porém nem todos as compreendemos. No entanto, é da natureza da evolução humana que iremos todos conhecer essas leis, porque isso está na nossa própria evolução. A multiplicidade das encarnações nos garantem que, de vida em vida, de experiência em experiência, vamos desenvolvendo as nossas inteligências, vamos desenvolvendo os nossos sentimentos, as nossas percepções. E aí passaremos a compreender melhor as leis naturais. Já na questão 620, é questionado aos espíritos se a alma compreende melhor essas leis antes de se unir ao corpo, ou seja, antes de estarmos encarnados. E a resposta é que nós as compreendemos também na mesma medida que estamos evoluídos. A nossa evolução, ela não se dá apenas quando estamos encarnados. Quando estamos na erraticidade, como espíritos, nós também continuamos a evoluir, continuamos a aprender e vamos ter uma compreensão à medida da nossa evolução, como já foi esclarecido. Obviamente, não estando preso ao corpo, o espírito tem melhores condições de perceber e compreender essas leis. A questão 621 faz uma indagação extremamente importante. É perguntado aos espíritos: onde está escrito a lei de Deus? E a resposta é simples e concisa: na consciência. Ou seja, se buscarmos dentro de nós, encontraremos as ferramentas, encontraremos as sementes a serem cultivadas para que possamos compreender as leis divinas, as leis de Deus. Há um adendo a essa questão 621A que pergunta: desde que o homem traga na consciência a lei de Deus, qual a necessidade então de que essas leis sejam novamente reveladas? E a resposta é que justamente tais leis são sempre lembradas a nós, porque nós quase sempre nos esquecemos destas leis. Precisamos que as mesmas sejam lembradas, que as mesmas sejam mostradas a cada um de nós, novamente, para que possamos internalizá-las, compreendê-las e colocá-las em prática. Na questão 622, é perguntado por que alguns homens têm a outorga para disseminar as leis naturais. E como resposta, temos que, em todos os tempos, houve homens que receberam esta missão. Foram espíritos superiores que vieram à Terra, que reencarnaram com o fim de fazer progredir a humanidade. Na questão 623,
é indagado aos espíritos: já que houve homens incumbidos de transmitir as leis divinas, será que entre eles não houveram aqueles que, princípios por divulgarem falsos princípios, não fizeram desviar-se do caminho outros tantos? E como esclarecimento nós temos: isso só aconteceu por aqueles que não foram inspirados por Deus, ou seja, que atribuíram a si mesmo essa missão. No entanto, mesmo esses homens, através de sua fala, de alguns ensinamentos, mesmo que equivocados, grandes verdades puderam ser anunciadas e ensinadas. Na questão 624, em complemento dessas outras duas, aborda-se qual o verdadeiro caráter do profeta. E os Espíritos nos resumem que o verdadeiro profeta é o homem de bem, aquele que busca verdadeiramente seguir o caminho do Cristo. Iremos reconhecê-los por suas palavras e suas ações, umas se completando as outras. Nos dizem os bons espíritos que Deus não se serve de um mentiroso para ensinar a verdade. Na questão 625, pergunta-se: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta também é bem simples: vede Jesus. E há um adendo, uma explicação maior a esta resposta. Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos ofereceu Jesus como um modelo mais puro, mais perfeito de amor, de moral, de caridade. Se buscarmos com todas as nossas forças, se buscarmos com todo o nosso entendimento e empenho conhecê-lo, conhecer o Cristo e buscarmos caminhar segundo os seus ensinamentos, estaremos no bom caminho, no caminho mais propício a chegarmos a Deus e, obviamente, conhecermos as suas leis. Na questão 626, temos: as leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus? E antes dele só foram conhecidas por intuição? E como resposta obtivemos: não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e ensiná-las durante os séculos mais distantes. As leis naturais, como aqui diz na própria resposta, elas estão em toda parte, na natureza, no nosso íntimo, na nossa consciência. Estando estas leis escritas na natureza, o homem pode conhecê-las, se assim desejar procurá-las. Estando na nossa consciência, nós já temos os princípios, temos a semente, como foi falado antes. Basta então que busquemos estudá-las, busquemos analisá-las, busquemos usar a razão para entendê-las. Na questão 627, pergunta-se: desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade dos ensinamentos dados pelos Espíritos?
Tem estes espíritos alguma coisa a mais para ser ensinada? Nós temos uma resposta interessante. Se Jesus é o nosso modelo e guia, e ele veio à Terra, né, e já nos ensinou essas leis, há necessidade de outros ensinamentos? Como vimos em questões anteriores, já temos essa resposta. Frequentemente nos esquecemos dessas leis. E também a questão de que Jesus, a seu tempo, ensinava bastante por parábolas. Justamente porque o entendimento das leis de amor, das leis naturais, eram pequenos. Por isso que Jesus ensinava assim, de forma alegórica, para que este ensinamento pudesse ficar como uma semente em cada um daqueles espíritos que o escutaram, em cada um dos espíritos que foram escutando, lendo tais ensinamentos durante todos esses 2000 anos até agora. Ainda hoje, não temos um entendimento perfeito. Ainda hoje não temos, apesar de já termos evoluído, não temos ainda todo o conhecimento necessário. Não temos toda a compreensão ainda de quão grandiosas são essas leis e quão grandiosa é a abrangência destas leis. Na questão 628, que fecha esse assunto sobre o conhecimento das leis naturais, é perguntado: por que a verdade não esteve sempre ao alcance de todos? E os bons espíritos nos revelam: é necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso que nos habituemos a ela pouco a pouco, pois de uma outra maneira nos ofuscaria. Jamais houve um tempo em que Deus permitisse ao homem receber comunicações tão completas e tão instrutivas como as instruções que hoje são dadas. Havia na antiguidade, como sabeis, indivíduos que estavam da posse daquilo que consideravam uma ciência sagrada e que faziam mistério. Deveis compreender que o que conheceis das leis regem esses fenômenos, que eles recebiam apenas verdades esparsas no meio de um conjunto equívoco e, na maioria das vezes, alegórico. Não há, entretanto, para o homem de estudo, nenhum antigo sistema filosófico, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, porque todos encerram os germes de grandes verdades. Embora pareçam contraditórias entre si, espalhados que se acham entre acessórios sem fundamento, hoje são muito fáceis de coordenar, graças à chave que nos dá o Espiritismo, de uma infinidade de coisas que até aqui vos pareciam sem razão, e cuja realidade agora nos é demonstrada de maneira irrecusável. Não deixeis de tirar temas de estudo desses materiais. São eles muito ricos e podem contribuir poderosamente para a vossa instrução. Então temos aí uma resposta bastante completa e um chamamento. Primeiro, porque, como já vimos, a verdade ela foi sendo disseminada paulatinamente, para que a luz dessa verdade não nos cegasse os olhos. E os Espíritos terminam essa resposta com um convite ao estudo, quando nos chama a atenção justamente com esta frase: não deixeis de tirar temas de estudo destes materiais. Ou seja, temos que estudar,
nos aprofundar. Se temos uma dúvida, buscar em outras literaturas, conversar com outros amigos, outros irmãos que têm compreensões diferentes da nossa. E isso, com certeza, irá enriquecer o nosso conhecimento. Bem, irmãos, essa é a minha pequena contribuição, obviamente limitada às minhas imperfeições, limitada ao meu conhecimento. Mas o convite é feito. Busquemos ler novamente essas questões e assim buscarmos compreender mais, cada vez melhor, as leis divinas. Paz e bens a todos. Um grande abraço fraterno. Queridos irmãos, boa noite.
Mais um domingo de alegria, nossas almas estão satisfeitas com esse contato maravilhoso com os bons espíritos, que é nesse encontro da hora da prece, ao qual eles nos trabalham enquanto nós ouvimos aquelas lindas canções e aquelas palestras, o Evangelho. Enquanto tudo isso acontece, eles estão trabalhando sobre nós, nos aliviando, nos orientando. E depois de toda essa luz que nós recebemos, aí vamos agora fazer de conta que estamos dentro da nossa sala do passe, nesse nosso refúgio de amor, de luz, de bênção. E que do alto os bons espíritos derramam sobre todos nós as energias benfazejas que vão substituindo as malsãs que estejam em nós, e que nós devemos nesse momento relaxarmos e mentalizar o nosso Mestre Jesus em gratidão a Ele por tanto amor e tanta bondade que tem por todos nós. Que nós possamos assimilar todas essas energias benfazejas que são nos dadas dos bons espíritos no plano espiritual, e que elas possam se transformar em curas, em alívios, e que nós possamos levar toda essa energia aos nossos familiares, aos nossos vizinhos, às pessoas que encontraram a nossa vida, para que eles participem também dessa paz divina. Vamos agradecer, meus irmãos, nesse exato momento. Agora, como nós já sabemos, o que realmente nos muda, a saúde, o quadro emocional, tudo, é a nossa reforma íntima, a nossa melhoria como ser humano. Então, que nós possamos essa semana, passar a semana nos vigiando, para que semana que vem nós estejamos um pouquinho melhor, porque a nossa evolução sabemos que é lenta, porém importante é que ela esteja acontecendo todos os dias um pouquinho, que Deus ficará muito grato e feliz conosco, e aí a nossa cura virá. Vamos agradecer. Obrigado, Mestre Jesus, por esse momento de luz, de bênção e de amor. Que a tua bondade infinita e o teu amor possa recair sobre todos nós, nos aliviando, nos consolando, nos fortalecendo, nos dando paz e saúde. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos, e que a paz do Cristo permaneça com vocês sempre.